Bom, amores, o assunto de português de hoje vai ser sobre sinais de pontuação, certo? Presente na página 49 e 50 do livro de vocês, tá? Ele traz aí dois exemplos, tá? Lembrando que os dois exemplos, o primeiro exemplo é a mesma frase. O que que mudou? Os sinais de pontuação, certo? Na primeira frase eu tenho, essa minha esposa é perfeita. Já na segunda ele acrescentou vírgula e exclamação, que significa dizer, essa minha esposa é perfeita. Percebam a diferença da entonação de uma frase para outra, ou seja, mudou os sinais de pontuação, mudou a entonação da frase, tá? A forma que eu estou falando. No segundo exemplo, não quero bolo. Já no de baixo, não quero bolo. Os sinais de pontuação exprimem ao leitor a ideia adequada da entonação, ou seja, que eu acabei de falar, da fala, e do ritmo de leitura presentes no texto. Como assim o ritmo? Vão ter sinais de pontuação que vocês precisam de uma pausa menor, uma pausa maior, certo? E é nesse ritmo que ele fala, no ritmo da sua leitura. Se vai devagar, se vai rápido, se não vai, tá? Os sinais de pontuação são ponto final. Ele encerra uma ideia, tá? Por exemplo, gosto de assistir a filmes. Ponto de interrogação. Eu estou fazendo uma pergunta, tá? Tudo bem com você? Ponto de exclamação. Utilizado no final de frases, exprime surpresa, medo, espanto e etc. O que é isso, tia Jéssica? Eu utilizo o sinal de exclamação quando eu tenho uma entonação, uma fala de uma pessoa surpresa, com medo, com espanto, tá? Que coisa feia! Vírgula é usada para separar elementos de uma frase em uma sequência e para separar os elementos nas datas e endereços, em repetições de palavras e em enumerações. Exemplo: ontem eu fui à escola, depois à aula de música, ao ginásio, à casa de minha avó e só à noite voltei para casa. O que significa essa frase? É uma sequência, tá? Uma sequência de acontecimento, de fatos, certo? Nessa circunstância, a gente utiliza a vírgula, tá? Joana, que vestia um lindo vestido, foi a primeira a chegar na festa. Nesse segundo exemplo, a gente utilizou a vírgula para ter uma explicação, tá? Joana, que vestia um lindo vestido, eu expliquei que Joana estava vestindo um lindo vestido, tá? Terceiro exemplo, Goiás, 11 de novembro de 2016. A gente utiliza vírgula também para separar cidade de data, país de data, endereço de data, tá? Endereço de número da casa, por exemplo, Rua Sargento José Rodrigues da Silva, vírgula, número 50, tá? Eu também utilizo vírgula em repetições de palavra, tá? Eu liguei, mas não obtive resposta. Nesse exemplo aí, a palavra liguei está se repetindo duas vezes, tá? E eu preciso separar ela por vírgula. E no último exemplo, a gente tem exemplos, tá? Quando eu tenho enumerações, quando eu tenho várias coisas a ser ditas, eu utilizo a vírgula. Por exemplo, comprei maçãs, peras e morangos no mercado. Outro exemplo, eu fui à escola hoje e conversei com Mariana, vírgula, Vinícius, vírgula, Alice, vírgula, Breno e Dário, tá? Dois pontos. São utilizados para introduzir a fala de uma pessoa na escrita e antes de uma explicação. Exemplo, retirou-se resmungando. Não tenho mais nada a dizer. Eu vou utilizar o dois pontos sempre antes da fala do personagem, tá? Ele indica que vai vir uma fala de uma pessoa, tá? Ponto e vírgula indicam uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final, tá? A gente tem uma pausa bem grande no ponto final, na vírgula é menor e no ponto e vírgula ele fica ali no meio termo, tá? Exemplo: minha mãe me deu uma calça preta de aniversário. A meu irmão, uma camisa branca, certo? Dá para perceber nas frases que a tia Jéssica está dizendo a diferença da entonação do tempo, tá? Travessão é utilizado para indicar a fala do personagem e separar frases intercaladas no texto. Primeira coisa, na fala do personagem, sempre antes vai vir um travessão, tá? E depois vai vir um travessão quando ele quer explicar quem foi que falou aquilo. Por exemplo, foi bem aqui, disse Letícia muito agitada. Assim que cheguei da escola, eu o vi bem. Esse primeiro travessão aqui e esse terceiro representam falas de personagem, mas esse travessão aqui vai representar quem foi que disse essa fala aqui, explicando, tá? Essa fala, que no caso disse Letícia muito agitada, tá?
Aspas são utilizadas para indicar uma citação. Exemplo: enquanto eu comia aquele hambúrguer, eu pensava no que minha mãe dizia. Isso faz mal à saúde, se comer demais, menino. Mas era tão gostoso. Ou seja, amores, as aspas elas são indicadas para representar a fala de alguém, tá? Eu tô falando o que a Mariana me disse. Então, Mariana disse que, abre aspas, castigo é muito ruim. Essa foi uma fala da Mariana, tá? Então, eu tô representando a fala dela, eu tô repetindo a fala dela. Então, eu utilizo aspas, tá? E por último, reticências. Indicam uma interrupção ou hesitação do pensamento de uma fala. Exemplo, eu vou amanhã, eu acho. Ou seja, interrompeu o que ele estava falando, tá? Quando interrompe o que você está falando, você utiliza reticências, tá bom, amores? Bom, agora qualquer dúvida lá no grupo do WhatsApp, certo?